Informação às 18 horas com Liliana Lopes. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos à Informação na Boa Nova. Nesta edição às 18 horas vamos conhecer os destaques desta edição. Portugal registra mais 2.072 casos de Covid-19 e 7 mortos. Foi então atingido um número recorde nesta quarta-feira e o número de casos diários deverá continuar a aumentar. Segundo a Ministra da Saúde, poderá chegar aos 3.000 por dia. Portugal volta ao estado de calamidade. O Governo anunciou hoje novas medidas para conter a pandemia. O município de Oliveira do Hospital capacita IPSS durante a pandemia. Menina que caiu em tanque na freguesia de Lourosa registra melhorias no seu estado de saúde. GNR recuperou artigos furtados em Condeixa Nova e saiba que há 18 pessoas infectadas num lar no concelho de Pinhel. São os títulos em destaque na Boa Nova. Muito boa tarde, sejam bem-vindos à informação. A informação na Rádio Boa Nova tem o apoio de IG Combustíveis. Portugal bateu esta quarta-feira, dia 14, o recorde de casos diários de infecção por Covid-19 desde o início da pandemia, ao registrar mais 2.072 infectados. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção-Geral da Saúde, Portugal ultrapassou também hoje a barreira dos 90.000 casos confirmados de Covid-19. São agora 91.193. Quanto às vítimas mortais, o número de pessoas que não resistiram o novo coronavírus é agora de 2.117, mais 7 do que ontem. Em comparação também com os números de ontem, assiste-se a um aumento de 2,32% nos casos diários e de 0,33% no número de vítimas mortais. Dos óbitos reportados, 3 residiam na região norte do país e 4 na zona de Lisboa e Val do Tejo. Quanto aos recuperados, mais 446 tiveram alta no espaço de um dia, elevando o número total de pessoas curadas da Covid-19 em Portugal para 54.493. Ainda segundo a DGS, há neste momento 957 doentes com o novo vírus internados em hospitais. São mais 41 do que ontem, sendo que destes 135 encontram-se em unidades de cuidados intensivos, mais 3 do que na véspera. Na conferência de imprensa de divulgação dos novos dados, a Ministra da Saúde, Marta Temido, referiu esta tarde que o país está a enfrentar uma situação crescente e que, segundo a estimativa do Instituto Ricardo Jorge, o número de casos diários poderá chegar aos 3.000. Relativamente àquilo que são as estimativas do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, como lhe disse, eles baseiam-se em modelos matemáticos e, portanto, não têm a capacidade de prever alterações que decorrem de medidas que nós estamos a adotar neste momento, sejam elas de serviços de saúde, sejam elas de medidas de política globais, como as que foram hoje aprovadas em Conselho de Ministros, mas apontam para um crescimento que pode ultrapassar, situar-se nos 3.000 casos, perto dos 3.000 casos, dentro de alguns dias, se não tivermos a cautela necessária, o cuidado necessário e, portanto, por isso hoje o Conselho de Ministros tomou medidas, reforçou medidas e, por isso, fica o apelo uma vez mais a todos para o cumprimento das medidas individuais. É preciso, então, que todos cumpram com as medidas individuais com o objetivo de travar esta pandemia. Isto num dia em que Portugal regressa ao estado de calamidade. O Governo aprovou hoje 8 novas medidas e restrições para conter a pandemia da Covid-19. O anúncio foi feito hoje, ao início da tarde, pelo Primeiro-Ministro António Costa. No conjunto, são 8 novas medidas que vão entrar em vigor à meia-noite de hoje. O Conselho de Ministros adotou 8 decisões fundamentais. Em primeiro lugar, elevar o nível de alerta da situação de contingência para o estado de calamidade em todo o território nacional, habilitando assim o Governo a poder adotar, sempre que necessário, as medidas que se justifiquem para conter a pandemia, desde as restrições de circulação a outras medidas que, em concreto e localmente, se venham a tornar justificadas.
Segundo lugar, e já ao abrigo do estado de calamidade, a partir das 24 horas de hoje, deixarão de poder haver ajuntamentos na via pública de mais de 5 pessoas, entendendo-se também que esta é a limitação que se aplica, quer a outros espaços de uso público, de natureza comercial, ou na restauração. Em terceiro lugar, limitar os eventos de natureza familiar, como casamentos, batizados e outros, que sejam marcados a partir de hoje a um máximo de 50 participantes, sendo que todos terão de cumprir as normas de afastamento físico e de proteção individual, como seja o uso de máscara. Quarto lugar, proibir nos estabelecimentos de ensino, designadamente nas universidades e nos politécnicos, todos os festejos académicos e atividades de caráter não letivo ou científico, designadamente as cerimónias de recepção de caloiros e outro tipo de festejos que implicam ajuntamentos que temos de evitar a todo o custo para não repetir circunstâncias que já se verificaram de contaminação em eventos desta natureza. Quinto lugar, determinar às forças de segurança e à ASAI das ações de fiscalização do cumprimento destas regras, quer na via pública, quer nos estabelecimentos comerciais e de restauração. Sexto lugar, agravar até 10.000 euros as coimas aplicáveis às pessoas coletivas, em especial estabelecimentos comerciais e de restauração, que não assegurem o escrupuloso cumprimento das regras em vigor quanto à lotação e ao afastamento que é necessário assegurar dentro desses estabelecimentos. Sétimo, recomendar vivamente a todos os cidadãos o uso de máscara comunitária na via pública, naturalmente e sempre que haja outras pessoas na via pública, e também a utilização da aplicação Stay Away Covid e a comunicação através desta aplicação sempre que haja um teste positivo. Oitavo, apresentar à Assembleia da República uma proposta de lei a que solicitaremos uma tramitação de urgência para que seja imposta a obrigatoriedade de uso da máscara na via pública. Repito. Com estas medidas, o Primeiro-Ministro e o Governo pretendem reforçar o sentido coletivo de prevenir a expansão da pandemia. António Costa recordou hoje que foi o comportamento individual que, em março, permitiu a contenção da pandemia. As 8 decisões que o Conselho de Ministros hoje tomou visam reforçar o sentido coletivo de prevenir a expansão da pandemia. Eu gostaria de recordar a todos como foi o comportamento individual de todas e de todos os portugueses, que nos permitiu, em março e abril, estancar a evolução da pandemia. E, mais uma vez, é do comportamento individual de cada um de nós que depende o sucesso do combate a esta pandemia. Saliente-se que a situação de calamidade é o nível mais elevado que pode ser declarado nos termos da Lei de Bases da Proteção Civil, a seguir à situação de alerta e de contingência. Novas medidas. O país está então em estado de calamidade. As medidas entram em vigor já à meia-noite de hoje. Em resposta à atual situação de pandemia, o município de Oliveira do Hospital continua a privilegiar o trabalho em rede para apoiar as instituições sociais locais.
Segundo nota enviada à Rádio Boa Nova, o município está a disponibilizar aos colaboradores destas entidades, nomeadamente as instituições particulares de solidariedade social e entidades lucrativas com resposta de estrutura residencial para idosos, o acesso gratuito a sessões formativas online que visam promover competências e disseminar ferramentas para a resposta à Covid-19. Esta formação, que é ministrada pela Cruz Vermelha Portuguesa através da Coordenação Nacional da Saúde Mental e Apoio Psicossocial, é constituída por 11 sessões que se destinam fundamentalmente a apoiar a ação dos cuidadores nas instituições, mas também promover o seu autocuidado numa lógica cuidar de quem cuida. Durante um mês, um total de 430 formandos que trabalham diariamente com idosos, crianças e cidadãos portadores de deficiência no concelho irão estar envolvidos nesta grande ação de capacitação e reforço de competências com vista ao robustecimento da rede social de Oliveira do Hospital e à promoção da resiliência institucional. José Francisco Rolo assinala que o município e a rede social investem claramente na capacitação dos seus profissionais, ou seja, dotá-los de ferramentas de diagnóstico e avaliação, também de organização e resposta rápida, fazer face ao maior desafio que jamais foi colocado a dirigentes, técnicos e cuidadores de idosos, gerir os riscos e consequências da pandemia Covid-19. A menina de 4 anos que caiu num tanque no passado domingo na freguesia de Lourosa, Oliveira do Hospital, e que ficou em estado grave, está a recuperar favoravelmente. De acordo com José Carlos Marques, presidente da Junta de Freguesia de Lourosa, ao fim de 2 dias, a Anushka felizmente está estável e a recuperar bem, embora lentamente. Segundo o autarca, e numa publicação na sua página do Facebook, a menina fez 2 taques que deram boas indicações. Segundo José Carlos Marques, quando a menina acordou da sedação junto da mãe, reagiu dizendo a palavra mami. O Comando Territorial de Coimbra da GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal de Montemoro Velho, recuperou no dia 12 artigos furtados, identificou 2 homens de 37 e 51 anos no concelho de Condeixa Nova. Em comunicado enviado à Rádio Boa Nova, a GNR refere que no âmbito de uma investigação relativa ao crime de furto foi realizada uma busca domiciliária na localidade de Venda da Luísa, no concelho de Condeixa Nova, onde foram recuperados e apreendidos 2 bancos em madeira. Os suspeitos foram constituídos arguidos e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Sores. O lar da aldeia de Manigoto, no concelho de Pinhel, tem 18 pessoas infectadas com o Covid-19. São 14 utentes e 4 funcionários, incluindo a diretora técnica. Dos 14 idosos infectados, 12 estão assintomáticos e 2 estão internados no Hospital Sousa Martins, na Guarda. O presidente do concelho, Rui Ventura, em entrevista à SIC Notícias, referiu que o utente mais velho tem 101 anos e o mais novo 80 e poucos. O autarca identifica o surto como uma situação preocupante e apela para que todos continuem a tomar as medidas recomendadas pela Direção-Geral da Saúde. A Segurança Social já ativou uma brigada de apoio com profissionais para dar resposta às necessidades dos utentes da instituição. O município tem também ao dispor uma equipa de voluntários para ajudar no que for necessário. 18h14, estamos a chegar ao final desta edição de Notícias na Boa Nova. Conferimos a previsão do estado do tempo para amanhã, quinta-feira, dia 15 de outubro. Amanhã, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nubosidade no interior das regiões norte e centro, em especial durante a tarde. É esperado vento fraco a moderado, também possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais. É esperada ainda a formação de geada em alguns locais do interior norte e centro e está também prevista uma pequena descida da temperatura mínima. Amanhã no concelho oliveirense as temperaturas vão oscilar entre os 4 graus de mínima e os 18 graus de temperatura máxima. Chegamos assim ao final desta edição informativa na Boa Nova. Estas e outras notícias estão disponíveis para consulta mais alargada em radioboanova.pt. Pode também aceder a todos os nossos conteúdos através das redes sociais. Bom final de tarde, quarta-feira. Até amanhã. Boa Nova. Informação às 18h com Liliana Lopes.